Um bom coração. As pilantragens, as picaretagens, os chamados espertos de hoje em dia têm feito que o coração de muitas pessoas fique endurecido. Por vermos tantos esquemas, tanta corrupção, tanta maldade, pode ser que venhamos a nos acostumar e a não mais olhar para as pessoas com um olhar de amor, de bondade e de misericórdia. São muitos os casos que não julgamos caso a caso, mas colocamos tudo em um mesmo balaio e saímos esbravejando as nossas opiniões e os nossos julgamentos mais do que duros a todos que estão envolvidos. Deixamos de dar atenção às pessoas e ao valor do ser humano. Damos mais atenção ao que pensamos e o conjunto de valores que achamos que é o correto. Muitas vezes desprezamos as pessoas por conta de seus erros e até por conta do erro dos outros. Então, nos transformamos em verdadeiros carrascos, esquecendo-nos de que um dia pode ser que nós mesmos vamos precisar de compreensão, de amor e até de misericórdia. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar de um homem chamado Júlio. Ele não era cristão, era um centurião romano, mas que deu uma lição de humanidade ajudando o nosso querido apóstolo Paulo. Vamos lá então? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, com muita alegria, muito amor e carinho, compartilhando a palavra, compartilhando aí as devocionais dos personagens bíblicos. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos aí com uma nova devocional. Hoje nós vamos falar desse personagem chamado Júlio, e o tema será um bom coração. Vamos ler a Bíblia? Um versículo só, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o versículo de número 3. A palavra diz assim: no dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo estava preso e sendo encaminhado para Roma, para que seu caso fosse julgado pelo próprio imperador César. Paulo foi confiado a um centurião romano, um homem que era designado para tomar conta de mais de 100 soldados. O nome desse centurião era Júlio, e era ele quem estava encarregado de levar Paulo e outros prisioneiros ao seu destino de julgamento. A viagem era muito longa, e eles iam de barco em barco, fazendo baldeações entre as cidades. E ao chegarem em uma determinada cidade, chamada Sidom, esse Júlio, esse centurião, tratou Paulo com muita humanidade e permitiu que ele fosse visitar seus amigos e assim angariar alguns donativos para sua viagem, que haveria de ser muito custosa. Realmente foi um ato de muita humanidade, né, irmãos? Pois quem é que confiaria em permitir que um preso saísse para estar junto com seus amigos? Com essa situação, nós podemos aprender que mesmo alguém sendo acusado de algo errado que fez, ele ainda pode ser alvo de amor, de compreensão e de misericórdia. Eu sei que cada caso é um caso, tem culpados e culpados, não é? Mas nós não podemos julgar a todos da mesma forma, não podemos deixar que o doente nos adoeça, não podemos permitir que os errados tragam preconceitos em nossos corações e nos façam pensar que todos merecem a mesma sentença e não são dignos de nosso olhar de amor, de bondade e de misericórdia. Hoje em dia aparecem muitas pessoas que são espertas e ganham a vida enganando os outros, aplicando golpes, e por isso ficamos com os corações tão endurecidos a ponto de não querer ajudar mais as pessoas, principalmente aqueles que estão no caminho errado ou que já foram julgados. Mas são essas pessoas que devem ser dignas de nosso olhar e de nossas atitudes de amor, de compreensão, de bondade e de misericórdia. Pois para quem que nós vamos usar isso se eles não tiverem erros e falhas? A verdade é que amor e misericórdia são sinônimos de trabalho e indicação de problemas que vamos arrumar para ajudar a pessoa. E o que menos as pessoas querem hoje em dia é arrumar problemas e trabalho, não é verdade? Mas não tem jeito, se somos cristãos de verdade, vamos ter que arrumar esses problemas, porque são muitas pessoas que estão precisando de ajuda, precisando de uma mão estendida para terem uma nova chance e serem alvos da graça e do favor de Deus. E nós, eu e você, somos
somos os representantes de Cristo, somos a voz de Deus aqui na terra, somos as mãos do Senhor para socorrer e ajudar o necessitado. Precisamos ir de encontro àqueles que precisam, mesmo que tenhamos dúvida a respeito da pessoa em si. Mas o importante vai ser ajudar, ainda que a pessoa nos engane ou nos passe para trás, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Eu convido você a quebrantar seu coração e ter um coração mais amolecido, um coração mais amável, ser uma pessoa mais doce, ser alguém com menos bronca e se colocar à disposição daqueles que precisam. Ainda que existam pessoas que estejam somente a fim de nos atormentar e nos atribular. Tem pessoas que realmente estão precisando de nosso apoio, de nossa amizade, de nossa ajuda e de nosso empenho para que elas possam mudar de vida e até venham a conhecer o grande amor do nosso Deus através das nossas palavras, das nossas atitudes e do nosso comprometimento com elas. Nós precisamos ter um bom coração, nós precisamos exercer mais e mais o dom da misericórdia e sermos mais humanos uns com os outros. Isso é um fato que não conseguiremos fugir dele. O Evangelho pede isso da nossa pessoa, Deus pede isso aos seus filhos. Cristo nos ensinou isso com a sua própria vida. Amém? Vamos orar ao Senhor para que venhamos a ter um bom coração? Oremos então. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela sua palavra que nos ensina que um homem que, ó Deus, não te conhecia, um homem que ainda, Senhor, não tinha conhecimento da sua palavra, não tinha entregado o coração ao Senhor, era um soldado do Império Romano, um império opressor, mas esse homem não era igual aos outros, Pai. Ele foi misericordioso, ele foi humano, permitiu que o apóstolo Paulo, sendo prisioneiro, fosse visitar os amigos, uma atitude de um coração bom, Pai. Então, Senhor, nós te pedimos que nós também, como cristãos, possamos ter um coração mais, Deus, maleável, um coração que use de misericórdia, que use de amor, de bondade, de estender a mão. Deus, muitas vezes as coisas que têm acontecido hoje, das pessoas malignas e maldosas, que nos enganam, que são espertos, meu Deus, acabam fechando o nosso coração para ajudar o nosso próximo. Em nome de Jesus, nós não queremos isso, Pai. Nós queremos um coração aberto, um coração que escute a sua voz, um coração que seja direcionado pelo Senhor a ajudar o nosso próximo. Às vezes nós abandonamos aqueles que estão na nossa família, aqueles que são nossos vizinhos, às vezes são pessoas duras, são pessoas que estão entregues aos vícios, ó Deus, são pessoas que não querem nada com nada, mas mesmo assim, Pai, nós precisamos ajudá-las, nem que seja com a oração, quanto mais com as outras coisas ainda, Pai. Nos ajude a não vivermos somente para nós mesmos, não vivermos somente para aqueles que nos amam, porque que bem teria nisso, Senhor? Nós precisamos usar de misericórdia. Leva-nos, Deus, ao ministério, ao chamado, para cuidar daqueles que tanto precisam e necessitam, meu Pai. Eu não sei qual é o plano do Senhor, quais são os seus propósitos para a vida de cada um de nós, mas nos ensine a sermos mais humanos, a termos um coração mais amolecido, um coração mais grato, um coração, Senhor, mais quebrantado, que possa ajudar, estender a mão e abençoar outras pessoas. Tira essa dureza do nosso coração, tira-nos, ó Deus, o coração de pedra e nos dê um coração de carne, conforme diz a sua palavra lá no livro de Ezequiel. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem a presença do Senhor, meu Pai, usa sim de amor, de bondade, de misericórdia, porque um dia o Senhor usou isso conosco. Aliás, todos os dias o Senhor é bondoso e é misericordioso com a gente, Pai, porque ai de nós, se não fosse a sua misericórdia, já teríamos sido consumidos. A tua palavra diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã e que a nossa misericórdia também possa se renovar, Pai, na vida daqueles que tanto precisam, sejam da nossa família, nossos vizinhos, amigos ou até os desconhecidos, meu Pai. Gente que a gente pode ajudar, que nunca mais a gente vai ver, que nunca mais, ó Deus, talvez nós vamos ter oportunidade
de vir na vida, mas que a gente esteja disposto, Pai, a ajudar, a estender a mão, em nome de Jesus, porque os filhos de Deus são assim. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem o coração bom, é humano e abençoa a vida das pessoas. Assim nós oramos, meu Deus, assim nós te pedimos perdão pelas vezes que somos egoístas, que não, ó Deus, nos importamos com aqueles que estão, ó Deus, em dificuldades, com aqueles que estão, Senhor, passando por lutas. Em nome de Jesus, nos ajude a ajudar. Essa é a nossa oração nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu quero pedir a você que compartilhe essa palavra para que mais e mais pessoas se levantem a ajudar uns aos outros, que o amor de Deus não se esfrie no nosso coração, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Faz um favor pra gente, compartilhe esse vídeo e também inscreva-se aí nos nossos canais. Faça um comentário, peça oração, aquilo que você estiver precisando, tá bom? Deus abençoe você. Então, um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.